Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para finalizar a minha série sobre vetores. Hoje nós falaremos então do produto de um escalar por um vetor, decomposição vetorial e vamos fazer o fechamento das 4 aulas. Se você está chegando aqui nesse vídeo agora, não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui, para vocês a playlist para que vocês possam clicar aí e assistir na sequência para que o seu conhecimento seja construído de forma gradual. Maravilha? Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative aí as notificações do sininho para receber o aviso do YouTube toda vez que eu gravar um vídeo novo. Já curta, compartilhe o vídeo aí para chegar para mais pessoas. E bora lá então, logo após a vinheta. Maravilha! Então nós temos aqui o produto de um número por um vetor. Imagine que eu tenho aqui, então, um vetor A, cujo módulo é de 2 unidades, e eu quero um vetor B que é igual a 2 vezes o vetor A. O número que multiplica o vetor vai simplesmente alterar o módulo dele, sem mudar a direção e o sentido, caso o número que esteja multiplicando aqui seja positivo. Então, por exemplo, se o meu vetor A é um vetor vertical para cima, meu vetor B, que é o dobro do A, vai ser também um vetor vertical para cima, só que com o dobro do tamanho. O meu vetor B, então, seria um vetor apontando para cima, assim. Esse é o vetor B, cujo módulo dele seria, então, de 4 unidades, porque tem o dobro do módulo do A. Maravilha? Se eu quero, por exemplo, um vetor C que é menos 3A, menos 3, esse sinal de menos na frente do vetor, a gente já aprendeu aqui, né, no nosso último vídeo, sinal negativo no vetor é para indicar que ele é oposto. Então, se eu tenho um vetor A que é vertical para cima, o vetor C, que é menos 3 vezes o vetor A, é um vetor vertical para baixo com o triplo do módulo do vetor A. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Um vetor C que aponta para baixo, vertical para baixo, e o módulo dele é o triplo do A. Se o A é de 2 unidades, 3 vezes 2, 6. Eu tenho um módulo de 6 unidades. Maravilha? O vetor D, que é meio A. Esse meio significa que o vetor D vai ter a metade do módulo do A. Então, é um vetor que vai ser vertical para cima, mesma direção e mesmo sentido do A, só que o módulo é a metade do módulo do A. Se o A tem um módulo de 2 unidades, o vetor D vai ter um módulo de 1 unidade. Maravilha? Isso aí. Vamos ver aqui, ó. Na figura estão representados os vetores A e B, com o módulo do vetor A igual a 4 e o módulo do vetor B igual a 5. Determine o vetor x, tal que x é igual a 2b menos 3a. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é determinar quem é o vetor 2b e quem é o vetor menos 3a. Legal? Então, vamos fazer aqui, ó. O vetor A é esse vetor vertical para cima. Se eu quero o vetor menos 3a, o vetor menos 3a ele é um vetor vertical, só que aponta para baixo por causa do sinalzinho de menos. Esse é o vetor menos 3a. E o vetor 2b? Se eu tenho um vetor b que é horizontal para a direita, o meu vetor 2b vai ser um vetor horizontal para a direita também com o dobro do módulo. Esse é o vetor 2b. E se eu quero 2b menos 3a, lembra da nossa regrinha para subtrair vetores? Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o vetor 2b e somar com o vetor menos 3a. É isso que nós faremos. E eu vou fazer aqui, então, pelo método do polígono mesmo. 2b, percorro o vetor 2b e depois percorro o vetor menos 3a. Aqui. Ponta de um na cauda do outro. Ó.
E assim, nós temos o nosso vetor x, é um vetor que parte de onde partiu o primeiro e chega onde chegou o último. Esse, então, é o meu vetor x, cujo módulo pode ser determinado aqui pelo teorema de Pitágoras. Vamos lá, ó. Qual é o módulo do vetor 2b? Se o vetor b tem módulo de 5 unidades, o vetor 2b tem módulo 10. Se o vetor a tem módulo 4 unidades, o vetor 3a, 3 vezes 4, 12. 12 unidades. E assim, o módulo de x vai ser um teorema de Pitágoras com 10 e 12. Fazemos aqui, ó, 100 mais 144 vai dar 244, e a gente tira a raiz quadrada disso aí. Muito bem, e fazendo isso daqui, nós vamos ter o módulo 2 raiz de 51 para o vetor x. Legal? Muito bem, decomposição de um vetor. Fazer a decomposição de um vetor é você projetar esse vetor na horizontal e na vertical. Na verdade, em qualquer direção que você queira, mas a direção horizontal e vertical é aquilo que é mais comum para nós. Então, eu tenho aqui um vetor A, cujo módulo é de 10 unidades, e eu quero fazer a projeção dele na horizontal e na vertical. Para que fazer isso, professor? Porque em muitas situações nós vamos precisar fazer a decomposição de vetores para facilitar a nossa vida. É mais fácil trabalhar com um vetor que esteja na horizontal e na vertical do que um vetor que esteja na diagonal. Veja que o vetor A, ele é um vetor que faz um ângulo θ com a horizontal. Legal? Então, eu vou pegar esse vetor A e vou projetar esse vetor na vertical, assim, que é só uma linha de referência, é como se eu fizesse a sombra desse vetor na horizontal, e a esse vetor eu vou dar o nome de AX, aqui, ó, AX, e vou fazer a mesma coisa aqui no eixo Y, vou projetar esse vetor no eixo Y. E a esse vetor eu vou chamar de AY, projeção do vetor A no eixo Y. Aqui, AY. Observe que se eu fizer a soma vetorial de AX com AY, eu vou ter exatamente o vetor A, né? Pela regra do paralelogramo, já está prontinho aqui para a gente poder fazer isso. O que eu estou fazendo é o contrário. Eu tenho o vetor A e quero descobrir as componentes AX e AY. Porque assim, em várias situações, eu posso fazer uma troca. Eu posso trocar esse vetor A, que está em azul aí, por esses dois vetores AX e AY que estão em verde. Eu tenho o módulo do vetor A, ele é um vetor que tem um módulo de 10 unidades, e eu quero saber o AX e o AY. Aqui na decomposição, eu vou seguir o padrão do sentido positivo e negativo do plano cartesiano mesmo. Então, para a direita e para cima, eu vou ter aqui valores positivos, para a esquerda e para baixo, valores negativos para as projeções. Legal? Então, vamos lá. Ó. Note que aqui formou um triângulo retângulo. E se eu fizer ali o cosseno do ângulo θ, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, vai ficar AX dividido pela hipotenusa, que é A. Esse A que está dividindo, eu passo para lá multiplicando, eu vou ter que o AX vai ser, então, A vezes cosseno de θ. Legal? Isso aí. Se eu fizer seno do ângulo, seno de θ, eu vou ter ali A y dividido por A. Porque é o cateto oposto aqui, né? O cateto oposto é esse lado, que tem exatamente a medida do AY. E aí eu passo esse A multiplicando, nós vamos ter aqui um AY, que é A vezes seno de θ. Bom, aqui eu vou passar um macete para vocês. Para não ter que ficar pensando toda vez nesse rolê, observe que quando eu faço uma decomposição de vetores, uma das componentes fica do ladinho do ângulo, ó, com o ângulo, e o AY está sem ângulo. Não que não tenha um ângulo aqui, tem, mas ele não está explícito na figura. Então, quem está com o ângulo, com,
é cosseno. Ângulo, cosseno, tem ângulo, seno. Ei, professor, como assim? Eu estou decompondo o vetor A. Ok. O AX está com o ângulo. Então, se ele está com, vai ser a diagonal, o vetor que eu estou decompondo, o módulo dele, vezes o cosseno. Quem está com ângulo, cosseno. Quem está sem ângulo, seno. Então, AX está com o ângulo, é A vezes cosseno. O AY está sem o ângulo, é A vezes seno. E assim, é só a gente fazer o cálculo agora do valor do AX e do AY. Vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui um pouquinho mais embaixo, ó, o meu AX, ficaria o vetor A, que tem módulo 10 unidades, vezes o cosseno do ângulo que eu dei ali, vale 0,6. Então, 10 vezes 0,6, eu tenho aqui 6 unidades na direção do eixo X. O meu AY seria 10 vezes 0,8, porque é A vezes seno. Então, 8 unidades. Legal? Muito bem, vamos fazer agora o vetor B. Coloca esse vetor B aqui embaixo. Ó. Opa, ele bonitinho aqui, retinho, né? Tá aqui o vetor B. Não está em escala, tá, gente? Só para a gente entender o método mesmo. E eu vou fazer a projeção do vetor B no eixo Y e no eixo X exatamente como eu fiz com o vetor A. Ó. Projeto ele aqui no eixo Y e eu tenho aqui um vetor que eu vou chamar de BY. Projeção do vetor B no eixo Y. E faço a mesma coisa aqui no eixo X. Ó. EX. Note que o ângulo θ do vetor B ele está com a vertical. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui é que é o ângulo θ. Então, nesse caso, ficou diferente do x, né, ó, do vetor A, perdão. Porque agora quem está com o ângulo é o BY. Se o BY está com o ângulo, eu faço B vezes cosseno do ângulo θ. Observe que o BY ele aponta para baixo, então eu vou colocar aqui um sinalzinho negativo, porque os valores para baixo do eixo Y são valores negativos. Então, essa componente eu vou atribuir um sinal negativo para indicar que ela aponta para baixo. O vetor B, então, ele tem um módulo de 5 unidades e o cosseno é 0,6. Então, meu BY valeria menos 3. Não que esse seja o módulo do vetor BY, o módulo é 3, ele tem 3 unidades. O sinal de menos é para indicar que ele aponta para baixo, porque é a componente de um vetor B. A componente aponta para baixo e tem 3 unidades. O BX é a componente que está sem o ângulo aqui, então é B seno de θ. E como ela aponta para a direita, é positivo mesmo. E do positivo do eixo X, então 5 e o seno é 0,8. Eu vou ter aqui 4 unidades. Legal? Tá aí. Meu AX valendo 6 e o AY valendo 8, meu BX valendo 4, o meu BY valendo menos 3. Uma vez que a gente aprendeu a fazer a decomposição de um vetor, efetuar uma soma, uma subtração de vetores fica muito mais fácil. E eu vou mostrar isso agora, trabalhando então com os vetores unitários ou versores. O que são vetores unitários? São vetores cujo módulo vale uma unidade. E eles são normalmente utilizados para definir uma direção. Os vetores mais comuns, os versores mais comuns, perdão, são os versores I e J. O versor I indica a direção do eixo X, o versor J indica a direção do eixo Y. De tal forma que qualquer vetor pode ser escrito na forma de um vetor unitário. Por exemplo, esses vetores que a gente acabou de fazer a decomposição. O vetor A e o vetor B. Vamos escrever eles na forma de vetores unitários. O AX é a componente em X. Vamos lembrar quanto que ele vale? Ó? O AX aqui, ó, ele vale 6 unidades e o AY 8 unidades. Então, eu vou lá, o AX vale 6 unidades, então eu ponho aqui, ó, 6 na direção I e o AY vale 8, então 8 na direção J.
Percebe? Ó, eu coloquei o AX aqui e o AY aqui. O que que isso significa? Que o meu vetor A, ele tem uma componente horizontal de 6 unidades e aponta para a direita, e 8 unidades e aponta para cima. Então, eu escrevi o vetor A em termos de vetores unitários. Faço a mesma coisa com o vetor B. Quanto valia o vetor B, professor? Vamos voltar lá, ó. Vetor B. Vetor B. No x era 4, no y era menos 3. 4 e menos 3. Então, nós colocamos lá 4 no eixo x, então 4i, e menos 3 na direção j, porque ele apontava para baixo, a componente apontava para baixo. Uma vez que eu escrevi esses vetores na forma de versores, todas as operações ficam muito simples de serem resolvidas. Por exemplo, eu quero a soma dos vetores a e b. O que que eu faço? Basta somar i com i, j com j. Ó. 6i mais 4i vai dar 10i. 8j mais menos 3j vai ficar 5, né? 5j. E assim, eu tenho a soma desses vetores. Se eu quiser fazer o módulo do vetor soma, veja o que está escrito aqui. Ó. O meu vetor soma ele tem 10 unidades na direção horizontal para a direita, 5 unidades na direção vertical para cima. E 10. Todo vetor, quando ele está escrito na forma de vetores unitários, o módulo dele é um Pitágoras com as componentes. Assim, nós vamos ter aqui, ó, s quadrado é 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E nós vamos ter aqui, então, 125, né? 100 mais 25, 125. Raiz quadrada de 125 vai dar 5 raiz de 5 unidades. Então, qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí que eu vou responder. Quero vetor diferença, A menos B. Como é que faz, professor? É I menos I, J menos J. Olha como é simples. Fica muito mais fácil. Ó. 6i menos 4i, 2i. 8j menos menos 3j vai dar 8 mais 3. E na direção j. Logo, o vetor D vai ter um módulo que é 2 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Vai ficar 4 mais 121, e vai dar também 125. E vai dar os 5 raiz de 5. E, professor, a soma e a subtração deu igualzinho, né? Sim, mas a direção e o sentido é bem diferente. Olha só, as componentes são bem diferentes. Legal? Isso aí. Vamos, então, praticar um pouquinho daquilo que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Exemplo. Seja S o vetor resultante dos vetores A, B e C representados na figura. Represente S em função dos versores ortogonais I e J. Bom, vamos escrever esses três vetores que estão aqui na figura, no quadriculado, em termos de vetores unitários. O vetor A já é direto, porque ele é um vetor que ocupa dois quadradinhos e aponta para baixo. Logo, eu vou simplesmente escrever aqui, ó, o vetor A, ele é um vetor que tem duas unidades na direção j, sentido negativo do eixo y, então menos 2j. O vetor B, a gente já tem que fazer a decomposição dele. Ó. Faz a projeção dele aqui na vertical. Ó, aqui nós teríamos o BY. Aqui nós teríamos o BX. Aqui eu não preciso usar com ângulo, sem ângulo, já está direto, né? É o número de quadradinhos mesmo. Então, o meu vetor B, ele é um vetor que tem um quadradinho na horizontal no sentido negativo do eixo x, então menos 1i. E ele tem 2, 4, 5 quadradinhos na direção j. Então, mais 5j. O vetor C, faz aqui a decomposição dele. Ó. Tem aqui o vetor
a componente cx e a componente cy aqui. E aí é só contar os quadradinhos, não é mesmo? Vou colocar aqui o vetor, deixar a anotação correta, né? Maravilha. E o meu vetor c, então, ele pode ser escrito da seguinte maneira: 4 quadradinhos na horizontal, então 4i, e 2 quadradinhos na vertical, só que apontando para baixo, então menos 2j. Pronto. Todos os vetores estão escritos em termos de vetores unitários. Eu quero o vetor soma desses três. Muito simples. É só somar i com i, j com j. O vetor A não tem componente na direção i. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1i mais 4i. Menos 1 mais 4 dá 3. Então, 3 na direção i. Toma todos os j's agora. Todos os j's. Menos 2j mais 5j menos 2j. Menos 2 mais 5 dá 3. 3 menos 2 dá 1. Mais 1j. Tá aí. Esse é o vetor soma. Isso é o que ele pediu no item A. No item B, ele pede o módulo do vetor soma. Uma vez que ele está escrito em termos de vetores unitários, basta fazer um Pitágoras com as suas componentes, 3 e 1. E nós vamos ter aqui 9, 10, raiz quadrada de 10. E a gente deixa assim mesmo, beleza? Como ele não me deu uma escala, né, de quadradinho aqui em metro, centímetro, a gente deixa assim mesmo. Filha, vamos pegar esse aqui agora, ó. Qualquer dúvida, pessoal, é só deixar no comentário que eu vou ter o prazer de te ajudar. Legal? Dado o sistema de eixos cartesianos e sabendo que A igual a B, que é igual a E, que é igual a 5 unidades, C igual a D, que é igual a 3 unidades, o cosseno do alfa é 0,8 e o seno é 0,6, determine os vetores escritos na forma de vetores unitários, todos esses, ó. E depois o módulo da resultante de todos os vetores. A resultante seria a soma vetorial de tudo isso. Imagina fazer essa soma vetorial utilizando regra do polígono ou regra do paralelogramo. É inimaginável, seria muito mais difícil. É muito mais simples a gente fazer, então, pelo método dos vetores unitários. Eu vou escrever cada um deles. Como o vetor A ele tá na diagonal, eu vou começar pelos vetores que já estão nos eixos x e y, porque fica mais fácil da gente escrever. Ó. Vamos começar aqui, ó, o vetor B, por exemplo. Ele está inteirinho no eixo x e aponta para a direita. O tamanho dele é de 5 unidades, então a gente só coloca aqui, ó, 5i. Esse é o vetor B. O vetor C ele está inteirinho na vertical, ó, e aponta para baixo. Ele tem um tamanho de 3 unidades, mas como ele aponta para baixo, é menos 3 na direção j. O vetor D ele tem um tamanho de 3 unidades também, só que ele está na horizontal e apontando para a esquerda, então menos 3i. Pronto. Agora eu vou mexer nesses que estão na diagonal. Vamos projetar o vetor A aqui na horizontal. Ó, projeto ele aqui na horizontal, eu vou ter uma componente, chamar de AX. Na vertical, eu vou ter uma componente que eu vou chamar de AY. Aqui. O que é o meu AX? Vamos lembrar, com ângulo, sem ângulo. O AX é a componente que está com o ângulo alfa. Ele está com, o vetor que eu estou decompondo é o A, então eu ponho A. Com ângulo, cosseno. Então, é A cosseno de alfa. Olha como é simples. O vetor A tem 5 unidades, cosseno de alfa é 0,8. Vai dar 4 unidades. O AY vai ser A seno de alfa. Lembra? Ele está sem o ângulo aqui. E vai ficar aqui 5 vezes 0,6, 3 unidades. Logo, o meu vetor A pode ser escrito da seguinte maneira. Ele tem 4 unidades na direção horizontal, como aponta para a direita é positivo, 4i, aponta para cima o y, então mais 3j. E vou fazer a mesma coisa com o vetor E. Ó. O vetor E que está na diagonal aqui, eu decomponho ele.
Eu tenho aqui a componente vertical dele, que eu vou chamar de EY, e aqui eu tenho a componente horizontal, vou chamar de EX. Legal? Muito bem. Aí é só a gente fazer aquele lance com ângulo sem ângulo. O EX é a componente que está sem o ângulo, então é E vezes seno de alfa. Portanto, o EX vai ficar ali 5 e o seno do ângulo é 0,6. Então, 3 unidades. O EY, por sua vez, ele é a componente que está com o ângulo, então é E cosseno de alfa. Vai ficar 5 vezes 0,8, 4 unidades, e agora eu consigo escrever ele em termos de vetores unitários. O EX vale 3 unidades, só que ele aponta para a esquerda, né? Então é menos 3i. O EY aponta para cima e é 4 unidades, então mais 4j. Está aí todos os vetores escritos na forma de vetores unitários, e a resultante, que é o que ele está pedindo no item B, é a soma de todo mundo. É você somar os vetores A, B, C, D e E. Como é que a gente faz isso? Como está tudo na forma de vetores unitários, é só somar I com I, J com J. Todos os I's aqui, ó. 5i menos 3i, 2i. 2i mais 4i, 6i. 6i menos 3i, 3i. Easy. Maravilha. Agora eu somo todo mundo que tem J. 3 menos 3 mais 3 mais 4. Menos 3 mais 3 dá 0. Mais 4, 4. Então, o meu vetor resultante é 3i mais 4j. É lindo quando dá componentes 3 e 4, né? Porque nós sabemos que a resultante vai dar 5, porque é um triângulo pitagórico. Aqui a gente faz o teorema de Pitágoras, que nem precisaria fazer. Se você resolver isso aqui, nós vamos ter aqui, então, uma resultante de 5 unidades. Legal? Maravilha, pessoal. Espero que tenha curtido, espero que tenha te ajudado. Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal. Siga meu perfil lá para que a gente possa ter, então, um contato mais próximo. E se você deseja ter uma mentoria VIP comigo, aulas particulares, individuais ou em grupo, tá certo? Lá no meu Instagram, eu tenho vários depoimentos de alunos e pais de alunos que conheceram o meu método e começaram a aprender física de verdade. Se você quiser fazer parte dessa família, é só entrar aí em contato com o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!